Universo Cósmicos versus Homo Caos e o problema do conhecimento estar desfragmentado. Perceba que cada um fala uma coisa em relação à dita sabedoria. Todos sabem um pouco e também todos têm um pouco de loucos. Percebam que a capilaridade do conhecimento, parecendo ser uma democratização, na verdade, é a causa de todo tipo de confusão. O caos estrutural coabitando com o caos mental. Todo mundo perdido. Por que o homem é o único ser dentro do conceito de perdição? Porque ele é o meio do caminho. Quem está no meio do tiroteio está mais perdido do que quem está atirando. Isso é com certeza. E o conhecimento, ele está como um baralho, faltando lâminas. Um livro faltando páginas. Aconteceu isso com a Bíblia cristã e com todos os livros sacros. De repente se encontra um fragmento lá, outro acá. É como jogo de palavras cruzadas. E é preciso muita persuasão, muita atenção e uma boa sorte na postagem, porque se torna a tradução quase uma adivinhação. Há um contraste e um erro conceitual entre universo e cosmo. Cosmo, o que seria? Cosmo é do grego gignomai, gerador. Remete ao nascimento, como naturaleza ou natureza. Nato é nascer. É organização, padrão, determinismo e bem ordenado. Percebam que é diferente de universo, que vem do latim unus verterem, aquilo que gira como uma coisa só, no entorno de um ponto ou eixo fixo, como um relógio já fadado ao tempo. Então é ulterior ao conceito de cosmos. Percebam que o universo vem depois do conceito de cosmos, ou de uma ética cósmica. Caos já vem de Kleinen. O Kainen é uma fissura neste cosmo. Abertura, fenda, abismo. Trocar de lugar, espalhar e desorganizar. Remonta ao conceito de movimento desse próprio cosmo. Ferir o silêncio e a inércia, agitação. É aleatoriedade. Cosmo tende sempre a ser entrópico, voltar ao ponto zero, lativo e temporal. Já o caos ele é sintrópico. Como assim? Ele pode ser mensurável, como quando você espalha as bolas de bilhar sobre a mesa. Você pode contá-las, ver quais são as inferiores, as superiores. Apenas uma bola sai fora do tabuleiro, a número 8, representando o 8 cósmico, a bola preta. Ou seja, a coisa que não está envolvida com as coisas. Você pode fazer o que quiser com as bolas. Pode errar, ela pode ser encaçapada, que seria aqui o simbolismo da morte, enterrar na terra. O símbolo disso é o tabuleiro. No caso, as caçapas ou casas.
Mas tudo que você estiver fazendo com essas bolas, você ainda está fazendo sobre a mesa, sobre o tabuleiro. Elas não podem sair de lá. Elas entram, elas podem ser retiradas, mas o jogo é sempre na bancada. Esse é o universo. O cosmo seria aquilo que está por fora, onde está a bola preta, a observadora misteriosa. Então vamos seguir. Então esse conhecimento desfragmentado vai ser muito contraditório, porque você vai encontrar fragmentos aqui e outros elementos lá, de uma única coisa que está quebrada. É como, por exemplo, você esperar, dentro desse caos, que em uma festa haja silêncio. Não há como, está todo mundo entendendo a parte que lhe compete. Não é entendendo dentro de um conceito de automundinho. Não, está todo mundo entendendo realmente o holos, o todo, mas de seu ponto de vista. Do local onde ele está, porque dois corpos do mesmo plano não ocupam o mesmo lugar. Então, se eu tenho alguém ao meu lado, pode ser um namorado, uma namorada, abraçados, olhando uma paisagem, ambos estão olhando em ângulos diferentes, mesmo estando no mesmo lugar. É um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas é a mesma paisagem. Estão interpretando a mesma paisagem, estão diante da mesma coisa, mas não estão vendo o mesmo ângulo. Só isso. Mas estão vendo a mesma coisa. Vocês percebem? Então não há como, por exemplo, taxarmos o que é conhecimento e o que é o suprassumo disso, que é a sabedoria da experiência do conhecimento. Sabedoria, saborear, do português antigo. Eles definem muito mais. Se você não saborear, não levar a teoria para a prática, você não sabe. Você não saboreou, então não sabe que gosto tem, ou que sabor tem. Percebam que vamos fazer agora uma analogia. O espírita se diz espírita, mas na verdade ele é animista. Espírito ainda é outra coisa, fora do conceito de animismo, de alma, que é ainda ligada ao reino passado, o animal, mas não é mal. Ele simplesmente é o start do ânima, animar, vida, vida em movimento. O animal é o primeiro reino em que um ser se movimentou na história da evolução terrestre. E não só terrestre, porque esses arquétipos vêm de todos os lugares. Não há um lugar fixo só para o homem e os reinos que ele conhece. Do conhecido ao conhecido. Não, tem muita coisa. Tem coisa até que não se manifesta aqui de outros planos. Você imagina, por exemplo, partes de um corpo humano tomando vida própria. Você imagina um pulmão caminhando. Você pode ver isso no plano astral. Ai, mas isso é bizarro, por isso que eu não vou lá, não gosto de dormir, não quero morrer, não quero ver essas coisas. Claro, você não quer conhecer. Você está acostumado a ver tudo cômodo e prático. É um corpo inteiro. Mas como seria você ver essas partes com suas inteligências pré-celulares antes de acontecer? O plano astral está ali, é o primeiro plano de formas, onde se criou a visão. Plano do fogo, terceiro dia da criação. Se for contar na cosmogênese de baixo para cima. De cima para baixo já é outra coisa, é outro Manvantara. Que podemos explicar melhor o que é dentro do Manvantara essas criações de cima para baixo, de baixo para cima, que muda. Então, você imagina, o espírita, ele diz que a alma é eterna.
mas a alma, ela tem um tempo. Eternidade também é um tempo. Mas ele fala muito pouco do espírito. O espírito é o Cristo. Aí quem fala do Cristo é uma religião que não acredita em outro Cristo que não seja o físico ressurrecto. Então essas instituições deviam ser reinstituídas. Porque daí o cristianismo vê um Cristo externo, e Cristo, ele é cardíaco, é o nosso ponto crístico. E isso não vai se ouvir lá na religião cristã. O verdadeiro Cristo não se apresenta lá. Mas aonde não se acredita em Cristo, e sim Krishna no hinduísmo, se fala do ponto bindu, mas não como Cristo, sim como Deus. Mas daí o que acontece? Esse hindu, asceta, guru, lisado, ele vive só aquele mundo, desdeixando o corpo. Vocês entendem que está tudo desfragmentado, capilarizado de forma prostituída? Aí um não cuida do corpo, o outro cuida demais do corpo. Nunca acontece a dita da equação, ou seja, equilíbrio, equivalência, não acontece. Aí vem agora um médico, né, muito aclamado, eu o admiro, só que eu quero colocar os parênteses. Por exemplo, Sérgio Felipe de Oliveira, um espírita que trouxe a espiritualidade para dentro do academicismo. Só que quando ele vai falar de espírito, ele raramente menciona chakra, porque chakra não é um elemento do universo espírita, e sim do universo hindu e também budista. Vocês percebem? Então o que o doutor, com toda a sua boa intenção, faz? Ele coloca uma glândula física como arauto desse processo, a pineal, que nada mais é do que ainda um departamento secundário do chakra que não é muito falado dentro do espiritismo. Tem alguns entusiastas, alguns excêntricos que colocam, inclusive tem até animações com o nome de espírita, mas na verdade é um ser excêntrico dentro da espírita que coloca isso. Até hoje o espiritismo não entendeu que o que eles convocam, que eles veem através dos chakras, que não são muito ensinados em palestras espíritas, são almas, ânimas, algo animado, não um espírito estático, que tudo é, que não precisa nem se mover, ele manda se mover, manda criar, manda ser, manda fazer. Então você percebe que vai ter um ingrediente em cada lugar. Por exemplo, o Einstein mesmo, um dos maiores gênios de nossa época, o ser humano, o homo caos, né? Porque o homem é o caos, é um movimento dentro da ordem. Por quê? Porque o homem, ele questiona. Foi dado uma mente em teste, que agora pode duvidar de tudo, pode destruir o meio, ou pode construir tudo e aceitar muito mais. Então ele é realmente o caos, ele é um movimento. E caos não quer dizer mal, como cosmo não quer dizer bem. Até cosmo temos a cosmética, que inclusive, como o conceito de família, eram escravos domésticos. Aqueles que resolvem. Então hoje tem gente aí apegada, por exemplo, na questão de família. Olha o conhecimento fragmentado. Os mais positivistas materialistas, família é a família, propriamente dita. É ela que molda tudo, não existe isso de tendências
energéticas, espirituais, né? Como, por exemplo, tem terapeuta que é cético em energias. Ah, isso é metafísica. Não tem como tu trazer uma coisa que as suas leis não operam na constituição da onde você está, na linearidade, e querer que funcione. Cada mundo tem suas leis. Inclusive eu já fiz muitos vídeos. Voltando ao gênio Einstein, ele primeiro achava que era determinismo. Tudo. Tudo funcionava dentro de um determinismo. Porque ele só estava vendo o cosmo, a origem, Big Bang, singularidade. Muito perto do fim de sua história biográfica, Einstein mesmo descobre que, na verdade, é tudo aleatório, porque estamos vivendo o caos, não o cosmo. O cosmo é nascimento do universo. Vocês percebem? E o universo é o uno inverso também. É o próprio cosmo às avessas. Então isso é tudo muito interessante, seria muito econômico, seria a revolução das revoluções da consciência, se alguém ou algo jogasse uma pedra na vidraça da ignorância e mostrasse tudo de uma vez. Aí você está sabendo, daí nada mais é fantástico ou negatório que você possa dizer que sim ou que não. Não teria mais esse paradoxo, essa dicotomia, esse atrito de opiniões, porque não ia ter nem opiniões, é o que é, só que enquanto está desfragmentado e tapado por camadas e camadas de matérias em graduações de frequência totalmente opostas uma à outra, é que não se vê nada e essa confusão, daí a gente acha, a gente não sabe. E sabe que dentro das graduações frequenciais, só o que cabe dentro de algo grosseiro é algo mais sutil. Que é aquele exemplo do copo com brita, né, cascalho, depois cabe areia nos espaços, cabe o licor liquefato, a água, cabe coloração na água, cabe gás, cabe luz, mas nenhuma coisa está copartífice simultaneamente, não estão no mesmo lugar, estão ocupando lugares de um mesmo universo. Como eu dei o exemplo lá das bolinhas de bilhar, elas só transitam dentro, elas podem fazer o que quiser. Aí que entra o livre-arbítrio. Mas na verdade, quem está jogando a bola não se move sozinha. A bola é você aí, corpo físico e alma. Quem está controlando você? A lei kármica e dármica, que é uma só, que é tua consciência, teu Deus, que é o que dá a tacada. Só que a bola não sabe de onde está vendo o taco e ela vai pela jogada. Ela segue a manada, o fluxo daquilo que a impulsiona e possa que ela caia no buraco. E do buraco ela é atirada por quem? Pelo mesmo salvador dela, o jogador, que é você mesmo. Você se desdobra no jogo. Você está participando do jogo sem se envolver. Você que dá a jogada. Mas você pode dizer que aquela bola amarela, vermelha, verde, azul é sua. Sim, você está usando ela. Esses são seus corpos. Para você entender como a vida é um jogo. E precisa de profissionais, não amadores, bons jogadores. E bons jogadores é aqueles que veem o jogo acontecer e não são a bola. Ou você se torna o jogador, ou você é uma mera peça do jogo que pode ser descartada a qualquer momento. Por você mesmo, não vai ser outros. Então o próprio Einstein se contradizeu, porque ele estava vendo só um polo,
só o perfecto, e depois entendeu que, como estamos vivendo não o perfecto pronto e acabado, sim o caos, né? Aquilo que movimenta, então está tudo espalhado, não pode ser determinista, é imprevisível. Então, Einstein se fragou, finalmente, numa carta póstuma ao seu amigo clérigo, que estamos vivendo, na verdade, a aleatoriedade. A aleatoriedade é, por enquanto, a nossa verdade, que na verdade é uma mentira. É a ilusão. Então, percebam que, por estar tudo, vejam, está tudo separado, um tem um pouco, o outro tem um pouco, um tem menos, o outro tem zero, o outro tem mais ou menos de conhecimento. Pelo livre-arbítrio, vejam, pelo livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser, mesmo na condicional desse livre-arbítrio, dependendo de onde ele acontece, por exemplo, o plano físico. Há muito menos livre-arbítrio, porque eu não estou vendo os bastidores daquilo que está realmente acontecendo. Então eu tenho uma certa liberdade, eu posso fazer o que eu quiser sem escolher as consequências. Isso eu não tenho direito, então isso já é uma diminuição nessa minha liberdade. Mas pelo livre-arbítrio é que há a confusão. Porque daí eu sou livre, eu posso modificar um conhecimento, eu posso modificar um fato, eu posso tornar ele um fake news, um falso conhecimento. Então, por esse livre-arbítrio de vocês achar que pode ir para qualquer lugar, ainda dentro desse tabuleiro, é peça do jogo, mas você pode confundir bolas. Ser um 6, na verdade ser um 9. Se apresenta como 6, né, como alguém caindo, que é o símbolo do 6, mas na verdade é um ser ereto, um ser elevado. São aqueles que não conseguem expressar o autoconhecimento. E há aqueles com pinta de 9, de cabeça ereta, né, de colcheia oitava acima, mas que na verdade são caídos, são bolas viciadas que se perdem no jogo apenas pela aparência. Então esse é o caos que vivemos, o caos da aparência e da demência. Paz reverencial a todos.